fitoterapia, porque eu acabei a minha segunda pós-graduação em fitoterapia e tem muita informação interessante. E eu tive acesso a profissionais muito especiais que eu convidei e muito gentilmente aceitaram o convite. Então, hoje eu trouxe mais um professor lá da pós, que é uma pessoa encantadora, vocês vão amar. Toda aula com ele eu adorava, a classe inteira adorava, mas nossa, é uma delícia, vocês vão ver. E vocês podem ver realmente, porque vocês podem acessar através do blog.cançãonova.com/América. Vai lá do ladinho, na web, do lado direito, clica e você tá aqui no estúdio, nos vendo, me vendo aqui, dando um tchauzinho para você, vendo o meu convidado. Bem-vindo, professor Adalto. Obrigado, Gisela, muito obrigado. Fico muito feliz, muito honrado por participar de um programa e fazer parte de um segmento de um programa tão legal, tão rico em informação, rico em exemplo de vida. Isso foi fantástico. O Adalto conheceu um pouquinho da comunidade, participou da festinha de aniversário da Ana, né? Veio de xereta, né? Mas estava lá. Não, estando aqui é da família, Adalto. Que bom, que bom. É aqui feliz. A gente considera assim. O Adalto, gente, ele realmente foi uma grata surpresa. Tem algumas gratas surpresas no curso, mas você foi uma delas, tá? O professor Adalto Luiz dos Santos, ele é farmacêutico, né? Interessante, porque todo fitoterapeuta acaba vindo da farmácia, né? É interessante isso, depois a gente vai conversar um pouquinho mais. É farmacêutico e ele é especialista em fitoterapia pela Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo, FACES. Ele é coordenador do curso de pós-graduação Lato Sensu em fitoterapia da Faculdade de Ciências de Saúde de São Paulo. Coordenador da oficina terapêutica em fitoterapia. Depois a gente vai falar sobre essa oficina que eu achei muito bacana, tá, Adal? Professor convidado lá da Unixul, com parceria com a AVP. É mestre também em homeopatia, é professor do curso de homeopatia dessa FACES. Na trajetória profissional, ele atuou em marketing de farmácias de manipulação, na indústria, no setor de garantia de qualidade e validação, e é professor do curso de farmácia da FMU. E, fora isso, consultor para assuntos regulatórios e uma série de assuntos da área. Adalto, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar ao vivo aqui conosco na Rádio América, nos estudos da Rádio América, mas sabendo que é para todo o Brasil através da Rede Canção Nova, viu? Imagina, lá de quê, sabe? Adalto, a gente estava comentando sobre a importância de talvez nós conversarmos com os ouvintes sobre alguns fitoterápicos que estão, assim, disponíveis no mercado, e que as pessoas compram livre demanda na farmácia. E eu, por exemplo, como uma nutricionista, não posso prescrever, mas o meu paciente pode ir lá sem prescrição alguma, ir lá e comprar. E se eu pudesse prescrever, eu iria avisar, cuidado, vamos tomar, mas da seguinte maneira durante tanto tempo. Então, quais são os medicamentos fitoterápicos que estão disponíveis no mercado e que a população tem que tomar cuidado para não ficar tomando assim 1 ano seguido, 2 anos seguidos? Na realidade, o mercado hoje, até mesmo a própria Anvisa, liberou vários tipos de vários tipos de fitoterápicos para ser de uso popular. Tá? A indicação ou a recomendação de um fitoterápico, partindo sempre de um profissional, então mesmo que seja um nutricionista, você não vai poder prescrever, mas você pode orientar o seu paciente do melhor fitoterápico que ele pode adquirir, do melhor chá que ele pode fazer uso, e sempre tomando um determinado cuidado. Então, o uso constante de determinados chás tem que ser sempre feito com muito cuidado, porque assim, nós comemos arroz e feijão, mas tem pessoas que não podem comer feijão porque faz mal, né? Nós comemos bastante couve, mas tem gente que come couve e faz mal, tá? Então, esse
excesso de consumo normalmente de chá também não é interessante. Claro que nós temos uma cultura antiga do consumo do chazinho, então é o chazinho quando você não tem uma boa digestão, você vai lá e consome o chá. Você quer melhorar a sua digestão após a alimentação, você vai lá e toma um chá. Nós temos isso meio como cultural. Ou quando você fica doente, você fica febril, a primeira coisa que você pensa é me dar um chá. Né? A sensação é de ser caliente, né? Ou seja, de aconchego, aquela coisa que lembra a sua infância, lembra a sua mãe, lembra a sua avó, lembra um carinho especial de mãe e de vó ao chá. Só que na realidade o chá não está só ligado a isso, né? Hoje a gente sabe que o chá tem seus efeitos medicinais importantes. Então, nada melhor do que você fazer um consumo no tempo certo, no momento certo, do chá certo. Perfeito. Ontem, por exemplo, Adalto, a gente falou sobre o chá verde. Então, nós explicamos o que era o chá verde, a diferença do chá branco do chá verde, a história que justamente começou a se fermentar o chá por conta de preservá-lo, de conservá-lo, porque o transporte acabava prejudicando a qualidade do chá verde. Então, é por isso que na Europa você consome mais aquele chá preto. A gente passeou bastante, falamos de algumas situações em que não deveria, o público que não deveria fazer uso dele, mas é a tal história, você como fitoterapeuta, você mesmo não gosta que a pessoa tome um único chá por um longo período, né, Adalto? Não, nem a questão assim, eu costumo dizer, a gente tem que aprender a lidar com as respostas que o nosso organismo dá. Tá? Então eu costumo dizer assim, não é somente o Adalto que não gosta, o seu organismo não gosta. E ele te avisa, né? Ele fala com você. Então vamos pegar alguns exemplos. Ele fala com a gente quando a gente resolve escutar, né? Porque tem vezes, eu brinco, eu digo assim, Deus fala com a gente. Às vezes ele se joga na frente da gente para não deixar a gente fazer alguma coisa. E aí a gente pula por cima dele pensando que é um obstáculo. Então, às vezes, né, é uma situação assim, né? Exatamente isso. Você falou tudo. É isso mesmo que eu tenho a sensação. Que Deus fala, porque se você for prestar atenção no seu dia a dia, quando não é para você ir num determinado lugar, todas as coisas são conspiradas para você não ir naquele lugar. Com certeza. Então depois vira e fala assim, nossa, puxa, eu vim e aconteceu tanta coisa que não devia ter acontecido, mas Deus te falou. Exatamente. Que não era para você vir. Com a nossa alimentação também é a mesma coisa, né? Então assim, por que eu vou comer um excesso de carne, sendo que eu sei que eu tenho uma digestão ruim de carne? Por que eu vou comer um excesso de farinha, tá? Os farelos, a famosa farinha de mandioca, sendo que eu fico com o meu intestino preso, tá? Nossa, mas eu gosto tanto de farinha de mandioca, não significa que você é proibido. Mas já te deu o sinal, Deus fez do seu organismo, por isso que leva o nome organismo, né? Porque é organização, ele é organizado de uma forma para te favorecer. Né? Então, quando você não respeita o que te favorece, só respeita aquilo que você pensa que te favorece, então você tem uma resposta ruim. O seu próprio organismo já te responde isso. Então, são esses cuidados que eu sempre falo. É a mesma coisa do chá. Voltando ao chá que a gente estava dizendo. Por que o Adalto fala tanto que não é interessante você repetir o mesmo chá? Tá, então eu estou tomando chá verde, gosto do chá verde, me fez muito bem o chá verde. Só que o chá verde, usado todos os dias, ele pode não te favorecer. Tá? Então no primeiro mês você tomou chá verde, foi ótimo, no segundo mês foi ótimo, quando chega no terceiro mês já não está fazendo aquele mesmo efeito, no quarto mês também não, no quinto mês piorou, no sexto mês você já está dizendo, nossa, esse chá verde que eu comprei não tá tão bom, a qualidade dele tá ruim. Aí a culpa é do chá verde. Não, a culpa é sua. Tá? Um exemplo básico que eu dei para você hoje, que a gente conversando um pouquinho antes de começar o programa, é uma pessoa que usa uniforme. Então, se você usa o uniforme para ir trabalhar e o seu uniforme é azul ou é verde, tá? Vamos ficar no azul. O seu uniforme é azul. Então, você usa ali de segunda a sábado o uniforme azul. No jantar que você tem entre família ou na missa que você vai ao domingo, você vai colocar uma calça azul? Não. Não. Azul é a última opção, né? Vai ser sua última opção, você não vai suportar ver azul no final de semana, porque você já trabalha de azul durante a semana inteira. Tá? Por que o seu organismo tem que gostar da mesma erva o tempo inteiro? Sendo que você tem uma infinidade de ervas que têm a mesma função.
Tá? A natureza, Deus já te deu uma natureza infinita, cheia de respostas do seu organismo, tá? Porque eu acredito que realmente quando você faz o consumo do chá, perto de alguns pesquisadores do que eles dizem que o chá, a função dele é muito pequena, né? Mas tem gente que tem respostas maravilhosas com o chá. Então isso é preparação que Deus deu para o seu organismo para receber aquele determinado chá. Então eu posso tomar um chá e não me deu tanta resposta quanto a Gisela tomou o chá e deu uma resposta para ela. Individualidade, né? Individualidade, Deus exatamente. nos fez únicos. Exatamente. Por que a gente vai ter a mesma resposta? É aquela famosa frase, né? O que é bom para um, que é remédio, pode ser veneno para o outro, né, Adalto? Exatamente. Então, aquelas receitinhas de comadre, de vizinha, tem que tomar cuidado. Muito, muito cuidado. Isso aqui é um exemplo típico que eu sempre costumo dar até em aula, é o famoso Guaraná. Guaraná. Guaraná em pó. Né? Guaraná em pó, o pessoal fala assim, mas Guaraná em pó não tomo porque não presta. Pra mim não faz bem. O outro fala, não, pra mim é excelente. Gente, o Guaraná em pó ele é bom, mas não significa que vai ser bom pra mim, porque tão bom quanto ele é pra Gisela. E não é quer dizer que ele vai ser bom também a vida inteira. Não, exatamente não. E eu não posso condenar ele pro resto da minha vida. Eu tenho a propriedade do Guaraná, é a mesma propriedade do café. Por que eu vou associar duas propriedades que podem me fazer mal? Eu tenho como resposta do Guaraná aceleramento cardíaco. Se eu tomar muito café e for uma pessoa sensível, eu também vou ter aceleramento cardíaco. Entendeu? Então isso acaba me fazendo mal. Então eu tenho que tomar um certo cuidado. Então eu posso trocar o meu Guaraná em pó por café. Eu posso trocar o meu Guaraná em pó até mesmo pelo chá verde. Eu posso trocar o meu Guaraná em pó por alecrim. Eu posso trocar o meu Guaraná por ginseng. Entendeu? E assim por diante. A natureza me dá essa oportunidade. Então eu não preciso ficar somente com o Guaraná. Eu posso. Tomo o Guaraná durante 15 dias. Vario com outro tipo de erva, então eu posso tomar ginseng. Rodízio. Exatamente, Gisele. O rodízio entre as ervas eu posso fazer. E eu fui até o fim em uma, posso voltar em outra. Entendeu? Por isso que a gente aprende muito em fito, né? Que, primeiro, nunca dá nada isolado. Preferencialmente, a gente faz um mix. Exatamente. E lembrando que as quantidades depois, na fórmula seguinte, de também alterar. Porque é como todo mundo diz, seu organismo era um no dia que você começou a consumir. Mas depois de 15 dias, um mês, seu organismo já é outro. Exatamente. Então, viu como eu aprendi a lição? Perfeito, aprendeu mesmo. E até aproveitando a sua palavra do mix aí, é aquilo que eu costumo dizer até em aula e falo sempre para paciente da oficina terapêutica, o mix e esse rodízio de chá, ele é importante para o seu organismo te dar uma boa resposta. Entendeu? Porque o nosso corpo ele é fantástico para fazer uma adaptação, né? Exatamente. E no Brasil não se tem hábito de usar mix, né? Não. sei se você já percebeu isso. Verdade, não é isolado. Tem esse hábito. Eu vou tomar um medicamento, uma planta medicinal para minha dor de estômago, então eu só tomo planta X. Não vou tomar a planta Y. Não, por quê? Se a minha dor de estômago provém de uma ansiedade, então eu primeiro tenho que resolver minha ansiedade. Junto à minha ansiedade, eu resolvo meu problema de úlcera gástrica, eu resolvo o problema com plantas. Perfeito. Eu não preciso associar ela a um medicamento químico, eu posso trabalhar isso só com planta. Perfeito. Mais saúde. Mas o professor Adalto está conosco até às 17 horas, então você pode interagir conosco. Pode mandar um e-mail, america@cançãonova.com. Pode entrar aqui pelo blog, Facebook, que aliás a gente tem um time masculino sempre presente aqui no Facebook. Pode mandar um Twitter, estou com o meu iPhone aqui, então você também pode mandar pelo meu Twitter, @Gisela Savioli. Já vou ligar, ver se eu tenho aqui alguma perguntinha, para já passar para o professor Adalto, que entende tudo. Adalto, aproveitando que você citou a oficina, conta um pouquinho desse seu trabalho. O que é essa oficina que você faz parte? Então, a oficina terapêutica é uma proposta até mesmo que é usada para comunidades, né?
Você pode trabalhar com oficina terapêutica plantando, fazendo hortas. Isso né? é para a comunidade, quer dizer... Normalmente, não necessariamente que seja só um trabalho para a comunidade. Uhum. Oficina terapêutica pode funcionar normalmente em grupo de ensino. Então, Sim. a gente trabalha muito lá na faculdade com os alunos. Então, existe um atendimento, tá? Que os alunos... Oficina porque é o aprendizado na prática, né? É a prática mesmo do aprendizado. Então, os alunos aprendem a como abordar. Como eu vou trabalhar com um mix de plantas medicinais para tratar determinadas patologias. Então, a gente tem paciente com ansiedade, a gente tem paciente com depressão, a gente tem paciente com úlcera gástrica. E você trata só, única e exclusivamente com fitoterapia? Só, unicamente com fitoterapia. Gente, olha que bárbaro. Somente com fitoterapia. Lembrando que na Alemanha, 80% dos médicos usam fitoterapia, né, Adalto? Exatamente. Por isso que na Alemanha é tão vasto, é tão grande a opção que a população tem para trabalhar com fitoterapia. Nossa, nem Na Alemanha existe até segmentos de outros profissionais especializados na área de fitoterapia, né? As farmácias já é hábito normal as farmácias terem lá o seu laboratório só de fitoterápico. Gente, isso aqui é o sonho. Um dia a gente chegar lá. Exatamente, é o nosso sonho no Brasil, né, Gisele? E aí você consegue tratar todo mundo que procura o recurso da oficina. E Sim. como é que funciona? O pessoal vai lá, fica numa fila de espera para ser atendido? Como é que é? Na realidade, assim, a gente vive, a comunidade, não a comunidade, a instituição, na realidade, tem esse trabalho voltado para o aprendizado do aluno. Sim. Ao mesmo tempo, a gente tem o atendimento à parte. Então, ele é exclusivo para a população mais carente. Existe, não é 100% gratuito, né? Porque Mas é irrisório, vamos chamar exatamente, assim, né? é um valor bem irrisório que a pessoa paga exatamente para manter o profissional ali, né? Então existe uma estrutura básica para isso, então tem um valor de uma taxa mínima e ele passa por um atendimento. Perfeito. Então ele vai ter uma anamnésia, vai conversar com ele, vamos tirar o histórico dele, porque eu sempre costumo dizer, a pessoa às vezes chega na fitoterapia e fala assim, eu vim aqui para poder emagrecer, né? Olha, professor, minha intenção é emagrecer. Ela falou, veio no lugar errado. Né? Por que veio no lugar errado? Porque o mais importante de tudo isso é que a pessoa goste de si. Porque se ela está querendo emagrecer, é alguma coisa que não está muito bem com ela. Tá? Se para ela já ter engordado de alguma coisa que não era a constituição normal dela, alguma coisa de errado aconteceu nessa vida. Então a gente precisa resgatar isso, vir resolvendo desde lá de trás, para você ter uma melhor qualidade de vida. E se significa ter melhor qualidade de vida e emagrecer, com certeza você vai conseguir emagrecer. Tá? Então eu tenho exemplos de pessoas que vão no atendimento e que falam assim, não, meu negócio aqui é só emagrecer. Depois de conhecer o trabalho, depois de passar pela anamnésia, usar a medicação correta, ela nem lembrava. Isso é ótimo. Ela nem lembrava por que ela tinha ido lá a primeira vez. Porque se prioriza aquilo que é mais importante dentro da anamnésia. E que é o profissional que vê isso, né? Porque às vezes a pessoa está tão centrada no seu problema que é o quê? Balança, números, né? Exatamente. Que não vê o resto. Não vê o resto. Não vê aquela ansiedade acumulada, não vê as preocupações exageradas que ela tem. Então ali ela vai ter realmente uma noção do que está acontecendo com ela, que é isso que a gente normalmente tenta passar. Que é aquela famosa frase, a gente não emagrece para ficar bem, né? A gente fica bem para emagrecer. Fantástica essa frase. Fantástica. Então, você pode estar participando conosco, mandando aqui seu e-mail. A Ana já veio aqui ver como é que estamos. Deixa eu dar um oi aqui, que eu fico de costas. Mas dizem que anjo não tem costa, né? Mas aí vocês ficam de frente para o meu convidado, professor Adalto, com essa simpatia que vocês já viram. Escuta, Adalto, você também mencionou agora há pouco ginkgo biloba. Não, ginseng. Mas o ginseng me remeteu para o ginkgo biloba. Sim. O ginseng, o ginkgo biloba são realmente fitos que você pode, fitoterápicos que você tem livre acesso nas farmácias, né? Agora, nós sabemos que normalmente, por exemplo, que nem nós profissionais nutricionistas, nós não podemos prescrevê-los. Só que aí fica aquela coisa, às vezes eu chego o paciente lá e me fala que está tomando uma determinada vitamina que tem um desses componentes, aí eu pergunto há quanto tempo você está tomando? 2 anos seguidos.
E aí eu fico imaginando como está o fígado dessa criatura. Então, que cuidados que nós temos que ter, professor? Então, na realidade, não é só porque é planta que não faz mal. Não é só porque é planta que você não tem que tirar aos poucos, né? Então, se você pega uma planta estimulante, que nem o ginkgo biloba, né? Porque todo mundo só pensa no ginkgo biloba para memória. É o velhinho que precisa de melhorar a memória. Isso, mas não necessariamente. Temos muitos jovens tomando, pessoas de meia idade tomando ginkgo biloba, porque além de ele melhorar a memória, que muitas pesquisas acham que isso é muito pequeno o resultado que dá, ele também estimula. Estimulante. E toda vez que você vai desestimular algo que está estimulado, não adianta você parar de uma vez. É igual uma máquina funcionando. Como você para essa máquina? Essa máquina vai parando aos poucos a rotatividade dela. Ela não para de uma vez. O que eu quero dizer com isso? A dona de casa, para entender isso fácil, quando ela está com a máquina de lavar ligada, quando a máquina de lavar vai desligar, ela vai parando aos poucos. Você não põe a mão na máquina quando ela está em alta rotação para tirar a roupa. Não tem lógica, tá? É a mesma coisa com o seu organismo. Então, se a pessoa já estiver tomando a medicação por muito tempo, você tem que fazer, querendo ou não, a famosa história do desmame, né? Então, você vai tirando a medicação aos poucos e vai fazendo rodízio com outro estimulante. Porque senão você tem um abandono do tratamento e você tem um desestímulo até do uso do fitoterápico, que não é o que a gente quer. Se você quer tratar a pessoa de forma natural, então você quer que ela faça esse consumo. Então não adianta a gente ser muito radical também, porque você não vai conseguir adesão ao tratamento, você não vai fazer com que a pessoa faça o tratamento correto. Isso para quem é profissional. E para a pessoa que está fazendo o tratamento, eu vou fazer isso de forma gradativa. Tá? Por que gradativa? Porque de forma gradativa eu tenho o melhor sucesso. Qual que é o melhor sucesso de um emagrecimento? É aquele que emagrece tudo que ele quer em 1 mês, 2 meses, ou aquele que demora 1, 2 anos às vezes para conseguir chegar no peso que ele adquiriu durante muitos anos, né? Eu costumo brincar com algumas pessoas, falam assim: nossa, demorou anos para mim criar essa barriga, agora eu vou querer perder ela de um dia para o outro. Quanto você usou de investimento ali? Verdade. Então é mais ou menos por aí. Você não tem, não adianta você querer tudo de pronto, né, para amanhã. O seu organismo não é assim. Perfeito. Esse é o professor Adalto, que está conosco hoje no Mais Saúde, farmacêutico, especialista em fitoterapia, dando essa aula aqui pra gente. E no próximo bloco nós vamos falar dos famosos chazinhos, porque ele tem uns chás muito simpáticos para sugerir pra gente. Jesus tem poder.
Estamos apresentando Mais Saúde. Rede Canção Nova. A Rede Canção Nova de rádio em todo o Brasil. Já estou de volta na sua companhia. Músicas que movimentam o Brasil. Vamos cantar com Monsenhor? Que é festa, que alegria. Uma programação dinâmica. Transmissões ao vivo dos principais eventos católicos. É aqui, na Canção Nova. Tudo isso e muito mais fazem da Rede Canção Nova de rádio uma potência na evangelização de norte a sul do Brasil. Aprofundamento Famílias Novas, de 30 de março a 1º de abril. Paternidade e maternidade, uma missão. Presenças de Padre Júlio, Padre Reinaldo e Fabiana Azambuja. A construção de um mundo novo começa pela família. Vagas limitadas. Inscrições pelo telefone 12 3186 2600. 12 3186 2600. Participe conosco. A oração humilde e confiante é expressão de verdadeira adoração a Deus. Viva bem o tempo quaresmal. Quaresma, tempo de jejum e oração. A Canção Nova apresenta o CD Amor é Decisão, de Ricardo Sá. Tudo de bom. São músicas românticas para você cantar o amor verdadeiro a quem você ama, com participação especial de Eliana Sá, Adriana e outros convidados. Adquira o CD Amor é Decisão pelo telefone 0 operadora 12 3186 2600 ou pelo site shopping.cançãonova.com. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. Rede Canção Nova. Estamos na segunda semana do projeto Dai-me Almas. Segunda semana e a nossa missão continua. Porque a vida é um corre-corre. E num determinado momento, você conseguiu agilizar algo e viu diante de você uma casa lotérica ou uma agência bancária. Puxa vida, ainda bem que eu estou com o meu boleto, com ele na minha mão, eu vou efetuar a minha contribuição. Vamos juntos lutarmos pelo 100% no projeto Dai-me Almas. Projeto Dai-me Almas. Sua vida, nosso projeto. Os 100% depende de você. Programe-se. Programe-se. 6 da tarde. O Terço. Esta é a Rádio Canção Nova. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Canção Nova. Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. É um projeto que expressa a religiosidade e devoção de um povo generoso e fiel. A sua principal característica é acolher bem ao peregrino que visita a Chácara Santa Cruz, proporcionando a ele a oportunidade de fazer uma experiência com Deus. Obrigada por sua generosidade. Santuário do Pai das Misericórdias. Uma atitude de fé. Rede Canção Nova de Rádio. Voltamos a apresentar Mais Saúde. Mais Saúde. Programa Mais Saúde, que hoje recebe aqui nos estúdios da Rádio América o professor Adalto Luiz dos Santos, farmacêutico, especialista em fitoterapia. Estamos aqui conversando, um papo super gostoso, que você pode acompanhar também aqui através do blog.cançãonova.com/América. Vai lá na TV Web e assista um pouquinho dos nossos bastidores, que depois também fica disponível para você através do YouTube. Mas você pode participar mandando o seu e-mail, america@cançãonova.com. Pode estar mandando o seu Twitter. Eu estou aqui com algumas mensagens no meu Twitter que já eu vou ler. E lembrando, dia 19 de março, dia de São José, nós temos uma surpresa no Mais Saúde, né? Mas eu vou contar isso com mais calma na sexta-feira. Então se prepare, temos... Agora é muito engraçado, porque a nossa nova produtora é fã incondicional de São José. E coincidentemente, né, que nada é coincidência, tudo é providência, São José ali colocando o seu dedinho, né, e fazendo surpresas aqui no programa Mais Saúde. Mas a gente fala sobre essas surpresas na sexta-feira. Convidar você para ir esse fim de semana lá para Cachoeira Paulista. Temos acampamento, nós temos um encontro de mulheres. Estarei no sábado lá fazendo uma pregação. A pregação que me sugeriram, Tudo Posso, mas nem tudo me convém, que é o título do livro, né, Adalto? O professor Adalto está lendo. E o mais interessante, porque eu vou provar que cada capítulo do livro tem fundamento bíblico. Então, eu vou mostrar para vocês
que nós tivemos um atleta de Jesus. Por isso que é importante fazer atividade física. Eu vou mostrar para vocês por que gordura tem um probleminha. E que dormir é importantíssimo. Tudo isso é bíblico, gente. Vocês vão ver que interessante que é. Não percam, essa palestra vai ser às 11 horas e no domingo eu vou estar junto com todas as meninas do encontro respondendo as perguntas que forem feitas por vocês. E também no dia 20, terça-feira, é mês assim, lotado de coisas aqui do Mais Saúde. E no dia 20 estaremos, Dr. Roque e eu, em Cachoeira Paulista novamente, para participar ao vivo do programa do Ricardo Sal, Trocando Ideias. Não percam, porque eu consegui 5 pedômetros para a gente sortear. E como vai ser um programa falando de obesidade, eu fosse você, não perderia. Mais Saúde. Professor, tem umas perguntas interessantes aqui. Primeiro que várias pessoas tuitaram, assim, surpresas que chá verde tinha cafeína, elas não sabiam. Aquela coisa, não tomo café, mas tomo chá e me surpreendo porque de repente o chá também tem cafeína. Tem aqui a Marise perguntando se chá mate tem cafeína, tá? Depois tem o Rafael Monteiro perguntando como que se tomam esses chás, que a gente deveria estar divulgando um pouco mais, porque as pessoas exageram. Foi o que você respondeu, exatamente no primeiro bloco, né, Adalto? A importância de não ficar sempre com o mesmo chá, fazer um rodízio. Por falar em rodízio é o tema de agora, tá? Aí a Luciana, entusiasmada com a pauta de ontem, foi comprar chá verde. A moça disse que só tinha em cápsula. Daí eu comprei. É a mesma coisa para minha saúde? E aí, professor? Sim, na realidade você tem um efeito muito próximo ao que você vai ter do chá. O que eu costumo dizer, o ideal seria em cápsula, o ideal seria o chá. Dependendo da erva, é mais interessante o chá, tá? Do que você fazer o consumo em cápsula. Por quê? Porque quando você faz o consumo em cápsula, o seu organismo tem que fazer exatamente o que você faria na sua leiteira, na sua panela, né? Você teria que ferver a água, depois jogar a erva, para aquela água extrair todos os ativos, aquela fervura extrair todos os ativos para a água e você tomar e ter um bom efeito. Ao mesmo tempo, quando você toma a erva, o seu organismo tem que fazer isso. Então, se eu já posso dar para o meu organismo algo pronto, por que eu vou complicar a vida do meu organismo? Então, isso varia de erva para erva. Bárbara, a sua resposta. Quer dizer que, na verdade, se você toma aquele chazinho todo moidinho, só que está dentro da cápsula, teu corpo vai ter que fazer tudo aquilo que a água vai, ferve, joga, extrai. Exatamente. Claro que eu também não posso, eu estou dizendo isso de uma forma muito generalizada, né? Tem algumas ervas que a ação dela é muito mais interessante se você tomar lá na forma de cápsula ou comprimido do que se você fazer o chá. Principalmente aquelas ricas em fibras, né? Aí você tem a ação da fibra, coisa que você não vai ter, ação que você não vai ter quando você faz o consumo do chá. Perfeito. E que quando a gente toma chá não é sempre que a gente vai querer uma fibra, né? A gente quer outra coisa dele, né, Exatamente, exatamente. Agora tem um detalhe que eu tenho que dizer. A forma farmacêutica em cápsula, né? Isto é uma forma farmacêutica, ela traz também a facilidade do dia a dia para quem está na cidade grande. Verdade. Por exemplo, imagina uma secretária. Só porque eu sou secretária, eu não posso consumir chá porque eu não tenho um horário de almoço regrado. E quando eu almoço com diretores, almoço com pessoas que não dá para mim parar o meu tempo e fazer um chá. Ou uma dona de casa que tenha muitos filhos, ela não consegue parar os afazeres dela para fazer um chá para ela. Então ela diz, eu não tenho tempo. Então a forma farmacêutica em cápsula é exatamente para isso. Quando você não encontra tempo, então vamos ter a facilidade de fazer o consumo de uma erva em cápsula. Mas nada impede, né, Adalto, que a gente faça aquele chazinho de manhã e vá tomando ao longo do dia, né? Tempo é uma coisa que você adquire. Tá? E eu conheço uma frase, para quem é da área, a gente costuma dizer assim, dê alguma coisa para fazer para quem não tem tempo, que aí isso será feito e muito bem feito, né? Então quando diz para você que não tem tempo, ótimo, isso é sensacional, você não tem tempo, é sinal que você vai fazer tudo certinho. Essa é ótima. E tem também aqui a
tem a Poliana que eu preciso falar, gente, porque tem o Mais Saúde também na TV, que você pode acessar pelo blog do Mais Saúde, blog.cançãonova.com/Mais Saúde, e você tem lá todos os programas que foram gravados e estão no YouTube. São 7 minutinhos, eu nunca pensei, Adalto, porque a gente com 1 hora de programa, quando fala assim, você ganhou 7 minutos, eu, Mas 7 minutos no vídeo dá para fazer muita coisa, 7 né? 7 minutos só isso, né? Pois é, mas olha, eu falei que eu ia fazer que nem Jesus, multiplicar os pães. E realmente o programa do que você assiste, ele realmente é muito rico, tem bastante informação. E uma das primeiras coisas que eu quis era mostrar, porque no consultório eu tenho um monte de apetrechos para mostrar para o paciente, né? Principalmente o que tem dentro dos alimentos, que todo mundo acha que viu, mas não enxerga. Então aquele macarrão instantâneo, que é tão prático, então, nossa, tão facinho, não tenho tempo para parar para comer. Hoje não vou conseguir almoçar, vou fazer um miojinho rápido aqui. Ou perdão pela propaganda aí, fazer um macarrão instantâneo. Um macarrão instantâneo. Aí eu resolvi mostrar o que tem dentro do macarrão instantâneo, e a Poliana assistiu. Ela disse que ficou impressionada, disse que já não gostava muito do macarrão instantâneo, que depois que ela viu, ela falou assim, meu Deus, agora é que eu não quero nem ver na frente. É porque você come um e não tem noção do quanto de açúcar e gordura tem. E projeta isso para 1 por dia, porque é o que você costuma ver o pessoal jantando, dando para filho. Gente, é uma coisa assim absurda. Então vai lá que tem muita coisa, e eu ainda fiz depois o programa para falar do saquinho do miojo. Adalto, se você... Ai, perdão. Você sabe que se você come um macarrão instantâneo à noite com aquele saquinho e põe uma salsicha, você já consumiu o sódio do dia inteiro. Sim, sim, sim. Só a quantidade de sódio que tem só naquele saquinho é um absurdo. 50% do que você pode comer durante o dia. E não quer dizer que aquilo que você pode comer durante o dia, né, já é o suficiente, né? Mas enfim, nós temos aqui as participações e, entretanto, vamos falar o seguinte, Adalto, eu sei que você gosta de umas plantinhas. Eu vi você conversando com a Angélica, né? Que a Angélica é, assim, a tomadora de chá verde. Aí ele veio para ela e falou, olha, a gente tem que fazer um rodízio. E falou do chá de hibisco. Conta um pouquinho desse chá de hibisco. Porque vai todo mundo falando assim, emagrece. Emagrece? Não. Na realidade, assim, o chá de hibisco, ele melhora o metabolismo, né? Ele vai dar uma boa acelerada no metabolismo, mas isso não significa que é para emagrecer, tá? Nós temos outros chás que também me colaboram com o seu metabolismo, como o chá de boldo. Chá de boldo é fantástico para o metabolismo, principalmente metabolismo de gordura, para quem tem o hábito de comer muito fora, de comer carne. Boldo é fantástico. Ah, mas o gosto do boldo, Adalto, é um horror. Realmente, o gosto do boldo não é agradável, não é igual você tomar um refrigerante ou tomar um suco, tá? Ele é, eu costumo até dizer, é um fitoterápico, é um medicamento natural. Então ele tem gosto de medicamento. Você pode trocar ele por zedoária, que é uma planta fantástica. Zedoária, muito boa, fantástica planta, excelente como digestivo. Ela tem um nomezinho popular? Não, esse já é o nome, zedoária já é o nome popular. Já é o nome popular. É, já é o nome popular. Ela é considerada o boldo oriental, né? A zedoária, se tem algum outro nome popular, eu não conheço ela como zedoária. Mas nas grandes redes de supermercado, hoje ela deve estar sendo vendida como zedoária. Zedoária mesmo. Então, ela, o boldo. O boldo. Aí nós temos sendo usado aí numa quantidade razoável, fazendo o rodízio correto. Você pode fazer o uso de uma cáscara sagrada, tá? E do hibisco, tá? Como a gente falou em mix, né? Então você tem ervas que estão contribuindo, melhorando o seu metabolismo, melhorando o trânsito intestinal, tá? E ao mesmo tempo fazendo com que você tenha eliminação de toxina, que é isso que nos interessa. Tá? Então você pode acrescentar num chá desse até alcachofra, tá? Porque você protege toda a sua parte hepática do excesso de alimentações não interessantes. Você fala com muito mais propriedade que eu disso, entendeu? Então assim, não dá para mim fazer 100% uma alimentação perfeita, pelo menos eu vou ter o amparo de um outro lado, melhorando o consumo de um chá ou de uma mistura de ervas que me dê um prazer. Voltando ao hibisco, o hibisco ele não é especificamente para emagrecer. Então eu estou fazendo, que nem eu estava conversando com colegas, faço uso constante do chá verde. Né? Por quê? Porque o chá verde ele melhora meu metabolismo, ele me dá mais
ânimo, ele me dá aquele up, né, que a gente realmente procura, que é uma planta de certa forma considerada adaptógena também. Adaptógenas são aquelas plantas que fazem mudanças dentro delas, te reorganizam, né? Ela vai melhorar toda a parte orgânica. Então ela não lida só em um órgão, ela vai trabalhar todo o seu, reorganizar você mesmo. Então eu posso, ao invés de fazer uso somente do chá verde, eu posso fazer o rodízio do chá verde com hibisco. Lembrando que são ervas que não deve ser feito o consumo no período noturno. Por quê? Porque já que são ervas adaptógenas, já que são ervas que são estimulantes, então elas não podem ser feito o uso dela à noite, tá? Porque a noite foi feito para dormir, né? Aproveitando o gancho de que você tinha falado que dormir realmente faz parte de algumas coisas que a gente procura tanto o resultado e as pessoas esquecem do sono, né? Quando você dorme bem, você tem uma pele boa. Quando você dorme bem, você tem um intestino funcionando dentro do seu tempo correto. Emagrece, ao invés de eu ficar... Ah, mas eu durmo muito. Então você exagera em alguma coisa. Não é que o sono fez mal, é que você está exagerando. Se eu durmo bem, eu tenho um humor melhor. Tem muita gente que lida com o sono ruim, tem um sono ruim e não consegue lidar com ele. E aí transfere isso para o seu dia a dia, para as pessoas que são ao seu redor. Então você faz do seu dia um horror. Eu quero me divertir, vamos falar agora para os jovens, né? Eu quero ir para balada, só que no dia seguinte eu tenho que trabalhar. E eu trabalho com aquele humor que ninguém merece compartilhar com ele, tá? Por quê? Já é o resultado da sua noite mal dormida. Então dormir bem significa ter um bom humor, significa espantar a depressão, não ter depressão, né? Pele boa, intestino bom, você não precisa de mais nada. E Adalto, falando então em dormir bem, quais são os chazinhos que a gente pode estar indicando? Os mais recomendados para a noite, eu acredito que seja aquele chá que te dá a sensação de relaxamento, né? Te dá a sensação boa. Chás que dão essa sensação boa, que tira você de um pico de ansiedade, porque para quem está numa cidade como São Paulo, não necessariamente só São Paulo, que tem uma vida muito constante, né? Muito ativa. Então chega à noite, você chega em casa, tem mais coisas para você produzir. Então eu sempre digo que a mulher sofre mais isso porque a mulher que trabalha fora, ela trabalha o dia todo. Quando ela chega em casa, os filhos querem a atenção dela, né? E não adianta a mãe reclamar e nem pai reclamar, porque você ficou 8, 12 horas longe do seu filho. Seu filho só vai ter 3 a 4 horas perto de você. E aí ele reclama, meu filho é muito ansioso, meu filho, nossa, ele é ligado no 220, não é? Que ele quer aproveitar cada segundo com você que é pai, cada segundo com você que é mãe. E aí você chega, você tem que lavar roupa, você tem que passar roupa, você tem que cozinhar, você tem que cuidar do seu marido, você tem que conversar sobre o seu dia e você ainda tem que ser mãe. Quando vai chegar na hora de dormir, você fala assim, não, eu durmo porque eu tô cansado. Mas tem mulheres que não. Ela não consegue dormir. Então você precisa desacelerar. Para desacelerar, você já tem que ir dando informação para o seu organismo que você precisa. Então antes de você ir dormir, já vai tomando seu chazinho de passiflora, já vai tomando seu chá de camomila, já vai tomando o seu chá de capim-limão, tá? Que é o Cirbopodium. O nome é feio, mas é importante a gente diferenciar o que é o capim-limão, que é aquele que parece um capim realmente, do que a outra erva cidreira que o pessoal fala, que é daquela folha redonda. Tá. Então, o capim-limão você pode tomar ele à noite. A erva cidreira também. Poxa, jantei, tô com o estômago pesado, posso tomar meu chá de boldo, posso tomar meu chá de hortelã. Não, eu não como carne à noite ou não janto à noite. Tem gente aqui que acha que isso é uma vantagem, né? Não jantar à noite. As pessoas acham que há anos, professor, que eu não janto à noite. Não, mas toma um lanchinho. Só toma um lanchinho. Então, se você tem essa ansiedade noturna, voltando à ansiedade, então você pode fazer o uso de um hortelã para melhorar a sua digestão. Depois você faz de camomila, você vai preparando, você vai trazendo o seu organismo que ficou acelerado o dia inteiro e parte da noite para o seu sono. Legal. Adorei o que você falou da criança, porque tem pais que querem que a criança durma 9 horas da noite e a criança tá pilhada nesse horário, mas é por quê? Porque eles querem ficar com os pais, né, Adalto? Não, e eles querem que vai dormir. Não, ele chegou às 7 horas, daí chega, dá um banho na criança, já quer que a criança já se prepara para ir dormir. Né? E ainda tem pessoas que se você falar, não, mas a criança, meu filho dorme às 10, outros falam, meu filho dorme às 10h30, é uma criança mal educada. Não é mal educada. Você aproveita o minuto que você tem com seu filho. Mas meu filho levanta cedo. E o prazer de seu filho estar com você mais tempo, até para levantar cedo, ele não vai te dar o trabalho.
entendeu? Então as pessoas esquecem de ver os momentos mais importantes da vida e elas ficam só preocupadas com o tempo que a vida lhe dá. Exato. Então, o tempo que você tem da sua vida profissional é diferente do tempo que você tem de vida. É isso que a gente não pode esquecer. Adalto, você tem uma experiência muito grande com esse contato com o público. Onde você acha que hoje, onde que tá pegando mais? Sabe aquela coisa que de repente aquelas anamneses vão se repetindo assim? O que você está sentindo? É o estresse? O que é? É a ansiedade, a depressão. Ansiedade e depressão, né? Eu acho que isso é o foco principal. O que a gente mais percebe é assim, as pessoas elas têm úlcera gástrica, quando você pega na anamnésia é uma ansiedade. As pessoas têm, as mulheres têm muito transtorno menstrual por causa da ansiedade. Consequência, né? Tudo consequência de uma ansiedade. Tá? Você percebe que hoje as mulheres estão entrando antes da hora num climatério, antes da hora numa menopausa, tudo consequência da mulher moderna. Ela está fazendo isso. Roupas que as mulheres mudam, o uso, a forma da roupa, traz mudanças no organismo dela, né? Então a gente já está conseguindo perceber essas mudanças vindo agora. Isso é muito comum. Mas o mais comum que a gente pega mais mesmo em atendimento, é a ansiedade seguida de uma depressão. Caramba! E essa ansiedade gerada por essa vida moderna, essa vida sem tempo, essa vida sem Deus, muitas vezes, né? Sim. Se você não tem algo para você se apegar, né? Que é Deus, né? Eu até respeito quem, né? Lógico. Eu acho que assim, a gente tem que respeitar o segmento religioso de cada um. Com certeza. Mas para quem acredita em Deus, para nós faz diferença muito grande. Nossa. A gente sabe que faz. É o divisor de águas, né, Adalto? Exatamente. Isso faz toda a diferença para sua vida. Exato. E Adalto, para essas pessoas assim, você normalmente, lógico, como um bom profissional que você vai conversando, etc. Mas qual é a plantinha que você gosta de estar colocando no dia a dia dessa pessoa, pelo menos no início, para dar uma baixada nessa ansiedade? Olha, assim, daí você avalia se a ansiedade é noturna, que tipo de erva que você vai trabalhar. Se a ansiedade é diurna, é outro tipo de erva que você vai trabalhar, tá? Então, quando a gente fala em ansiedades noturnas, são aquelas que eu já citei. Então, você pode trabalhar com chá de camomila, você pode trabalhar com chá de passiflora, às vezes você associa ele à digestão noturna que não é muito boa, tá? Às vezes você associa ele, por exemplo, a pessoa tem úlcera gástrica que é pior à noite, então diminuindo essa ansiedade, a gente vai trabalhar a úlcera gástrica, que a gente pode trabalhar com uma espinheira santa, e assim por diante. É como você falou, é muito individualizado, né? Então cada caso é um caso, é isso que eu sempre falo, a gente tem o hábito de generalizar no Brasil, né? Então por isso que eles gostam, que as grandes escolas de pesquisas gostam de escolher uma droga só para aquela doença, ou uma erva que sirva para toda aquela doença. E não é bem assim, né? Nós estamos num período agora que a gente tem que individualizar. O que causa ansiedade no Adalto não é a mesma coisa que causa ansiedade na Gisele. Com certeza. Tá? Ou não é a mesma coisa que causa ansiedade na Ana Paula. Com certeza. Tá? Então, a ansiedade eu consigo lidar muito bem com determinadas situações que talvez você não. Ou você lida com outras que eu não consigo lidar. E isso pode estar dentro da sua tarde, pode estar dentro da manhã da Ana Paula, pode estar no meu período noturno. Então, por isso que eu acho que você tem que sempre individualizar. No caso dessa ansiedade mais diurna, qual chazinho que você gosta de estar fazendo uso? Então, ansiedade diurna, depende de se a pessoa trabalha entre a passiflora, vou pegar as ervas mais comuns que as pessoas acham, entre a passiflora e uma camomila, o ideal é a camomila. Camomila é o chazinho favorito da população. Sim, e uma das ervas que eu costumo dizer artigo até em aula, né, Zé? É uma das ervas preferidas do Adalto, porque a camomila ela tem desde uma função de causar um certo relaxamento e acalmar, até um efeito anti-inflamatório. Gente, a camomila é o máximo. Na minha pesquisa, que eu acabei fazendo, tô fazendo aí do meu TCC, né? Mas da minha monografia, eu fiz uma pesquisa pelo Twitter. E, por enquanto, o chá favorito para tudo, e a grande maioria respondeu camomila. Ele foi o que ganhou. E eu costumo dizer assim, para fechar, né? A voz do povo é a voz de Deus. Com certeza. Mais saúde.
Temos aqui a Vilma Dias Ferreira. Estou ouvindo o programa Mais Saúde. Oi, doutora Gisela. Estou ouvindo o programa Mais Saúde aqui pela rádio da Divina Providência 1090 AM em Paulínia, mas eu sou de Campinas e quero dizer que o programa, como sempre, tá bom demais. Amo esse programa Mais Saúde. Beijos. Obrigada, Vilma. É para vocês, né? A gente fala, né, Adalto, que a gente está aqui para eles, né? Para poder ser um pouco útil, né? Por isso que eu digo, gente, manda e-mail dizendo o que vocês querem de pauta, que a gente organiza, porque esse programa é para vocês. Adalto, para a gente dar uma fechada, porque já, quando eu vou olhar, acabou o programa, eu também fico triste, principalmente quando ele é bom assim. Qual seria o recado que você acha importante a gente deixar para o nosso ouvinte em relação a chás, a fitoterápicos, a indicações, a esses modismos, porque de vez em quando aí falam de alguma coisa, aquilo vira lei, né? E fica aquela febre, vai todo mundo atrás. Aí não tem chá verde para comprar, eu compro em cápsulas, entendeu? Né, Gisele, na realidade eu acho que um dos grandes exemplos é o comum, né, do nosso dia a dia. Eu gosto muito da frase do seu livro, né, do título, eu já falei isso para você, não é só porque você está presente, né, ou eu estar presente no seu programa, mas eu gosto muito porque realmente ela nos diz tudo, né? Você pode tudo, mas nem tudo te convém. E o que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa, a natureza nos dá tudo, né, Gisele? Tudo que a gente precisa, a natureza nos dá. Então você tem de tudo, mas nem sempre tudo lhe cabe naquele momento. Você pode precisar num outro momento, tá? É a mesma coisa dos modismos. Então, quando você acredita na super liquidação que você vê no seu bairro, que você vê na sua cidade, se aquela liquidação, se o custo daquele produto, no mínimo você tem noção que o custo dele custa mais de R$5, como é que você vai achar o produto por R$1? Tá? Então essa procura exagerada, o modismo, nunca é 100% verdadeiro. Tá? E aí vai, eu acho que a proposta até mesmo da Canção Nova, os exemplos que a Bíblia nos traz, né? A Bíblia traz exatamente todas essas coisas, né? Então Jesus Cristo não precisou fazer moda, né? Pelo contrário, ele foi completamente contra o que era a moda. Então quando a gente fala em modismo, quando a gente fala em a erva do momento, que você sabe que no mundo da fitoterapia a gente costuma dizer isso, né? A erva do momento, a erva do sucesso, esse é o momento, né? Nem sempre, gente. Sempre duvide e sempre procure um profissional, procure mais informação, tá? Eu achei fantástico ter esse canal para se falar e agora, graças a Deus, tendo você como uma fitoterapeuta já, né? Mandem, confirmem se o que tanto dizem realmente é verdadeiro. Mandei fazer uma vinheta, mito ou verdade? Perfeito. Pra gente estar realmente colocando e desmistificando e alertando a população. Isso é perfeito. Quando você tem esse canal aberto para isso, fica mais fácil para a população. Exato. Porque a quantidade de ervas que a gente tem no mercado é muito grande. Tá? Nunca se teve uma abertura tão grande, nunca se falou tanto em ervas medicinais como se fala ultimamente. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar certo cuidado com o consumo de algumas ervas. Né? Diga-se de passagem, agora o óleo de coco, que é a da moda, né? Literalmente a da moda. Eu não condeno nada e não reprovo nada. Eu acho que simplesmente tem que ser adequado a cada organismo. Teremos uma pauta sobre isso na quarta-feira, porque nós vamos falar sobre o metabolismo para entender, entende? E que não adianta, né, Adalto, a gente continuar comendo em lanchonete uma série de coisas e fazer uso do óleo de coco. Não vai fazer nada. Agora, se a gente de repente substituir, mas isso é pauta para o próximo Mais Saúde. Adalto, quero te agradecer de coração. Muito obrigada. Você vai ser figurinha carimbada, que eu vou te convidar mais vezes. Espero que você aceite. Estarei sempre disponível. Eu que agradeço, tá? Eu e a fitoterapia, no geral, ficamos felizes, né, pela divulgação. Como eu sempre costumo dizer até em aula, não é só eu que agradeço.
agradeço, quem agradece são todos os profissionais que estão na área da saúde ligados à fitoterapia. Todos nós ficamos muito felizes por essa abertura. Amém. E essa oportunidade. Graças a Deus. Então, meus queridos e minhas queridas, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, eu amei, e espero vocês na sexta-feira para divulgar a surpresa que nos aguarda a partir do dia de São José, né? Dia de São José, né, Ana? E Ana, mais uma vez, parabéns, que Deus continue te acumulando, viu? E com bênçãos, que essa menina é uma bênção, como todos esses missionários e essa comunidade que nos acolhe, né? Que é uma bênção muito grande na nossa vida. Então, um beijo enorme para todos e espero vocês no próximo Mais Saúde.